Fala, João. E aí, Léo, tudo bem? Beleza? Tudo bom, e você? Tranquilo, bom demais. Então, primeiro, João, me fala como é que você está gerenciando esse seu tempo, cara? Porque assim, né, eu te conheci, só para quem não sabe, né, o João, um dos principais investidores anjo do Brasil, talvez não, com certeza o mais conhecido, e eu conheci ele já, isso era um pouco antes, 2010, 2012, mais 2014 a gente participou de um mesmo painel num evento chamado Digitalks, que até fui procurar no meu Instagram histórico, era o Innovation Day, no dia 26 de agosto de 2014, a gente fez um painel lá para falar sobre inovação. Só que dali em diante foi uma carreira meteórica, principalmente do ponto de vista de projeção na mídia, né, João? Então eu queria saber como é que você está gerenciando o tempo entre lead partner da Bossa Nova, reality show, participação em empresas e por aí vai. Olha, veja, administrar tempo é uma questão de qualidade a cada coisa que você faz, né? Eu faço com qualidade. Eu tô aqui com você e, cara, eu tô com você, não tô mais nada. Desligo o mundo lá fora, então eu procuro fazer isso. Eu gerencio através de uma agenda, tem umas pessoas que me ajudam em cada tipo de atividade que eu faço, e aí a gente coordena essas agendas e vou com qualidade em cada momento, mergulho de cabeça no que eu tenho que fazer, sou muito dedicado às minhas tarefas e é isso. Veja, você me conheceu, eu estava começando a fazer investimento anjo lá em 2011, 2012, né, eu comecei em 2010 praticamente, 2011 mais profissionalmente, né, e 2014 foi quando, assim, foi a virada, né, em 2014 o mercado começou a entender o que era startup, e aí tudo que eu estava fazendo meio que no silêncio, né, começou a aparecer um pouco mais, porque mais startups começaram a aparecer no mercado, o que é uma startup, então esse processo todo, comecei a, vamos dizer, enfatizar um pouco o que eu estava fazendo, né, e esse negócio de mídia, isso é relativo, né, porque esse mundo do empreendedorismo, o mundo do ecossistema de startup, ele é restrito, né, ele não é tão amplo assim, hoje mas não era em 2014. Então a gente era conhecido, eu tinha um livro de vendas, por exemplo, o vendedor na era digital, né? Então esse livro me deu talvez uma projeção maior, porque eu estava começando a falar como é que seria a venda nos próximos 10 anos. E a venda efetivamente foi para o digital. Então o livro é O Vendedor na Era Digital, que eu tenho esse livro pela editora Gente. Então esse livro foi um dos primeiros a tratar desse assunto. Mas eu sou um cara de vendas, o background todos de vendas, administrador com experiência em vendas. Fui para o mundo digital, comecei a fazer investimento em startups, e as coisas são muito correlatas, são sinérgicas, né? Então, e por isso eu empreendi muito tempo na vida, e depois eu mudei de lado, passei a ser investidor de startups, investindo pouco dinheiro no começo, depois foi aumentando, e depois, em 2015, outro empreendedor, nós juntamos as escovas, né? Juntamos tínhamos as mesmas dores, precisava de contrato, contador, advogado, as mesmas coisas, que a gente fazia muito na física isso, né? E aí resolvemos montar a Bossa Nova, que é a empresa que gerencia todas essas startups hoje em dia. E desde 2015 em diante começamos a trilhar juntos pela Bossa Nova. Como E aí tem uma CNPJ, né? história, que a gente vai Longa. contar aí, mas a ideia aqui é compartilhar conhecimento e ser útil para as pessoas que estão nos assistindo. Ô, João, a partir do momento que você foi ganhando projeção na mídia, e aí provavelmente, eu não sei se isso foi uma coisa deliberada ou foi acontecendo, não é acidental a palavra, mas foi a serendipidade foi trazendo as oportunidades, né? Você sente que a quantidade de pessoas que te acessam, com obviamente algumas boas ideias e outras nem tanto, aumentou muito exponencialmente, principalmente após o Anjo Investidor na Jovem Pan e na Record? A Rede TV. Rede TV, desculpa. Antes mesmo do Anjo Investidor, muita gente me acessava buscando investimento, né? Só que, Léo, eu fui aprendendo, Léo, a fazer investimento de maneira mais profissional, digamos, e fui aprendendo a fazer. Porque esse negócio de investir em startup é um processo de aprendizado. O Brasil está atrasado 10 anos em relação ao Silicon Valley, os Estados Unidos. Então a gente está aprimorando a cada vez mais. Então, por exemplo, eu só fui ter uma tese de investimento em 2015. Até antes disso eu investi em qualquer coisa, mas eu não sabia como fazer uma tese corretamente. Então aprendi a fazer. Depois que você coloca uma tese, automaticamente tem um filtro. Sim. Para as pessoas que entendem tudo que é investimento em startup, automaticamente ela vê que não está na tese, ela não aplica, entendeu? Ela não te manda.
Não, é óbvio que a mídia, ela amplifica tudo, né? Então, e aí vem gente que fora do ecossistema de startup começa a te mandar, eu tenho um projeto incrível, vai mudar o mundo. Eu tenho uma fazenda, eu tenho um hotel, né? Essas coisas, sim, é óbvio que isso chega, né? Mas eu posso te dizer que hoje o filtro é muito bem feito e eu tenho os canais, né, para as pessoas aplicarem conforme essa tese, eu tenho os canais direto. Então, eu falo o tempo todo sobre esses canais. Então, João, eu tenho um projeto disso, aplica aqui. João, não sei o que eu tenho, faz isso aqui. Então, eu já tenho os canais certos para direcionar essa audiência, digamos, né? Essas pessoas que, de certa forma, eles precisam de apoio, de orientação. Então, antigamente eu não sabia o que fazer com isso. Hoje eu sei o que fazer com isso, hoje eu organizo isso, né? Então eu também tenho um podcast, eu também gero conteúdo, eu também ajudo essas pessoas de alguma forma, direcionando, principalmente aquelas pessoas que estão com a ideia na cabeça e não sabem como tirar essa ideia da cabeça. As pessoas que estão com a ideia no papel, mas não sabem como tirar do papel. Então não sabem como planejar, como validar, como fazer um protótipo. Não tem dinheiro, como fazer? Então, assim, eu procurei, ao longo desses meus anos, mais erros do que acertos, né? Essa é a verdade. Sempre é, né? Então, eu procuro ajudar as pessoas para melhorar o ecossistema todo de empreendedorismo, e eu melhorando o ecossistema, eu melhoro não só o Brasil, mas eu melhoro também o meu trabalho, né? Eu Uhum. consigo desenvolver melhor a minha atividade e, com isso, mais gente empreendendo negócio no Brasil. Ô, João, aí você falou, né? A partir do momento que você desenvolveu uma tese, né, de investimento, né? Quando você filtra, mas você vê que o negócio que chegou em você é bom, mas não está na tua tese. Exemplo, chegou um SaaS B2B para um marketplace Y. Você tem uma rede de investidores, anjo, early stage, que você confia, que você encaminha? Você faz isso normalmente? A pergunta mais recorrente que eu recebo: onde eu encontro investidor anjo? Aham. Né? Onde é que eu encontro investidores? Então, se você abrir o meu livro que eu escrevi em 2016, chamado Smart Money, Smart Money. Não. Eu abro o livro dando nome para relacionando mais de 400 investidores, justamente para ajudar as pessoas e quebrar essa história. Eu dedico o livro a eles, entende? Então, Quer são dizer, é um pessoas que fazem o que eu diretório, né? Um faço, diretório de investidores, né? mas por nome, né? Tem gente que fica assim, pô, tu botou meu nome lá no LinkedIn, não para de receber proposta. Beleza, mas assim, se você se intitula investidor anjo, cara, você tem que receber, tem que atender. Internet, as pessoas se enganam, acham que eu falo, você me escuta. Não é assim. Isso é uma troca, né? Então, a gente não pode estar ali só falando e não tá nem aí para as pessoas que não respondem comentário, não tá nem aí, né? Então, não, eu procuro manter o equilíbrio para sempre que posso. Eu tenho um horário que eu faço isso. Tipo, eu acordo muito cedo, então vou até às 7 da manhã, respondendo e-mail, respondendo comentário, fazendo um monte de coisa, postando, criando minhas coisas. Então isso faz parte. Mas o livro Smart Money, ele me ajudou muito, viu, Léo? Me ajudou muito, porque o subtítulo do livro é A Arte de Atrair Investidores e Dinheiro Inteligente para o seu negócio. Então, a arte de atrair investidores. Então, assim, captar dinheiro é atração. Sim, Se você não é atrativo, ninguém investe em você. Né? sim. E atrativo não é meu negócio é incrível, vai mudar o mundo. Atrativo é você falar aquilo que a pessoa precisa ouvir. Então você precisa conhecer quem é o investidor que você está conversando ou querendo captar dinheiro. Então, se você sabe qual é a minha tese, sabe o que é que eu gosto, sabe quais são as minhas dores, por que não me falar aquilo que eu quero ouvir? Em relação à sua pergunta, sim, nisso que você falou é a minha tese, tá? B2B SaaS é minha tese. Então manda para cá. Mas, até porque eu tenho FOMO, né? Você sabe o que é FOMO, não sabe? Fear of missing out. Exatamente, eu tenho FOMO, Medo eu de tenho perder a medo de oportunidade. perder a oportunidade. Mas eu indico para vários investidores de pessoa física, sempre que posso, que eu me lembro da tese deles, eu faço esse match, faço essa conexão. Sim, porque eu fazendo isso, eu estou ajudando os dois, né? Eu estou ajudando os dois. Então, Eu vou te contar uma história, curiosa, só por manda. brincadeira mesmo. 2009, mais ou menos, um amigo meu, você sabe quem é, o Eric Santos, hoje Sim, CEO, cofundador da RD, né? RD. Ele tinha uma produtora de aplicativos mobile, né? E aí a gente estava tomando um café, eu conheço ele de antes da RD, e ele falou: Léo, eu estou olhando para o mercado americano, uma plataforma SaaS, né, de automação de pequenas empresas, de automação de marketing para pequenas empresas, que é a HubSpot, e eu estou querendo replicar aqui no Brasil, né? O que você acha, cara? Você acha que pega?
Falei, puta, Eric, eu não acredito, cara. Eu acho que empreendedor de pequeno porte brasileiro, ele colocar a mão na massa, né, para criar landing page, para criar canais de aquisição de tráfego, acho que não vai rolar, você não vai conseguir educar esse mercado no Brasil. Deu o que deu, né? Os investidores anjo lá de Floripa, né, investiram, depois a BGF, por aí vai, depois foi para Growth e tá onde tá. Talvez seja um dos primeiros, vai chegar a ser um dos primeiros unicórnios brasileiros SaaS B2B, né? Eu não participei desse deal lá atrás, né? Eu estava começando ainda, então não tava nesse. O Brasil já tinha investimento anjo antes do João, né? Sim. Em 2011, junto com o Cássio Espina, que montou Anjo do Brasil, participei lá, ajudei, né? Evangelizava, eu sempre tive uma facilidade de me comunicar, então eu com skin in the game, eu fazendo investimento, comecei a convidar outros empresários a fazer a mesma coisa, né? Cheguei a convidar o Flávio Horta, o Thiago Baeta, e eles, nada, isso não vai. O Thiago Baeta, se for nada, os caras não podem sair do emprego para empreender. Eu digo, Baeta, sai dessa, você vai patinar, aí você vai... Hoje ele investe em startup, então, assim, mas ele podia ter investido lá atrás comigo e ter, né? Toda vez que, só de sacanagem, toda vez que tem um exit, eu tenho 19 saídas, né? E assim, nós temos o recorde brasileiro de saídas, 19. Então, toda vez que tem um exit, eu mando para eles. E tem casos aí de startups que deram muito certo e passaram por você, você avaliou e falou, puta, cara, não acredito, ou não estava no timing. Tem alguns grandes sucessos que passaram, porque assim, a gente vê nos Estados Unidos, né, eu acompanho muito o podcast americano, né, da Andreessen Horowitz, né, enfim, do Jason Calacanis, que é um super investidor anjo, né. O Jason é doido, né, é meio louco. Ele é uma figura, né, o This Week in Startups. Eu fiz um curso com ele, eu aprendi muito com ele, porque eu fiz um curso lá presencial com ele. Há mais de uma década, né? Ele tem um podcast super bom, né? Lá no YouTube e tudo mais, né? E ele fala, né? Ele fala muito das histórias dele com o Travis Kalanick, que fundou o Uber, que pela amizade ele foi um dos primeiros investidores, mas ele também fala de oportunidades que passaram pela mão dele e ele deixou passar, né? Tem essas histórias também, João? Tem várias, né? Tem várias. O próprio, em 2010, eu recebi o e-mail do Plataforma Angelista, né? Sim, do Naval, né? Ravikant, né? Do Uber, né? Do Uber também. Sim. Né? Então, tem várias histórias que eu não entrei. Amélios é um exemplo de um que eu fez IPO agora. Né? Só que eu entrei depois, né? Eu entrei, ela já estava com valor de 50 milhões, mas mesmo assim, está no IPO de 1,4 bi, né? Então teve uma diferença aí boa, né? Mas eu podia ter entrado como anjo, entendeu? Então tem vários casos que a gente não participou, porque eu vou te falar, o investimento anjo é um aprendizado. Então quando eu ofereço algo para alguém que ele não quer, eu não fico criticando, porque eu já passei por isso também. Eu já disse não para um monte de coisa. Faz parte do jogo, né? Faz parte, é aprendizado, cara. É aprendizado. Então ontem saiu uma notícia que a gente vendeu uma empresa. Essa empresa nós entramos há 3 anos, o valuation dela estava 6 milhões, vendemos a 83 ontem, né, foi anunciado. Né, então, 10 vezes mais de 10 vezes o valor investido em 3 anos. Então, isso é um baita resultado, sinal que a gente está fazendo a coisa certa, ajudando. Mas mais do que isso, Léo, presta atenção, quando a gente ajuda um cara que está com 30 mil de receita mês, 20 mil de receita mês só, esse negócio não vai dar nada, é muito pequeno. Não, calma, justamente por isso que eu vou entrar, que eu quero ajudar esse cara a crescer, para lá na frente multiplicar meu valor investido. Então essa é a grande magia do anjo, entendeu? Do primeiro cheque, do segundo cheque. Isso. Porque existe um X da curva de risco versus valuation, né, que acontece no Série A. Quanto mais cedo você investe, Léo, você sabe disso porque você acompanha muitos podcasts, maior é o valuation, maior é o teu risco, menor é o valuation. Sim. Quanto mais tarde você investe, maior é o valuation e menor é o teu risco. Então, aí tem que achar o momento exato. O momento exato, se acontece depois que a empresa encontra o tal do Product Market Fit, que é no Série A. E por isso tem muito VC para Série A, por isso tem muita empresa de Série A. Quando a Bossa, com o recurso que ela tem, né, com os fundos que ela tem, com o mesmo recurso que tem um grande fundo, a gente continua investindo no Pre-Seed, com quantidade de mais de 700 negócios, você tá louco, você é spray and pray, você tá louco, não faz isso. Igual a 500 Startups fazia, né, com o Dave McClure, né, que exatamente. Quantidade. Dave McClure tem a tese lá, né, tem o Blind Square também, tem várias teses nesse sentido que mostra que a quantidade com qualidade, ela te dá uma performance maior no fundo, entende? Uhum. Então a gente acredita nisso. Um dos melhores VCs americanos se chama SV Angel, Uhum. que ela tem a maior quantidade de exit e a maior quantidade de early unicórnios, que chama, né? Ou seja, unicórnios com entrada, eles entraram antes. Então,
com saída mais cedo. E aí? E a SV Angel é a bossa nova aqui no Brasil, entende? Então a gente copiou, Ctrl-C, Ctrl-V, climatizou para o Brasil, obviamente. Com track record, né, já, né? Já com track record, já com 8 estudos mundiais publicados, com 10 mil portfólios cada estudo. Então a gente não foi chute, entendeu? A gente sabia o que estava fazendo. E mais, eu tenho track record já tinha track record como Angel, o Pierre também já tinha track record como Angel. Então, 2 Angel, 2 caras arrojados, com estudo mundial, com um fundo grande. Vamos lá, vamos fazer isso no Brasil, e deu certo, cara. Tanto é que a gente tem 19 exits, então temos 5 term sheets, temos 4 term sheets, um já saiu, foi ontem, temos mais 4 term sheets assinados com empresas nossas para sair em janeiro e fevereiro. Então, assim, agora, João, olhando isso tudo, né, o lado smart do money, né, que é essa participação, né, de você como investidor, né, perante o empreendedor, né, para avaliar o negócio, para dar direcionamento, acho que muito do smart a gente vê no anjo investidor, né, quando a gente vê algum episódio, dá para perceber qual é o papel do smart, né, do investidor, né, no direcionamento do negócio, né, e você é super direto lá, né, aquilo que você mostra no reality show, ele é retrato do que você é também fora das câmeras, com seus investidos? Pô, Léo, ou lá tem um pouco, ou lá o lado do show ele ganha um contorno um pouco maior, assim. Não, Léo, veja, esse programa ele só nasceu porque meu filho Theo disse que eu precisava ampliar aquilo que eu fazia. Ele foi me visitar um dia no escritório, ele viu conversando com vários investidores, e disse, poxa, pai, isso aqui podia ser mostrado publicamente. A pessoa tivesse uma câmera aqui. Aí começou a falar, foi ele que me deu esse insight, né? E foi exatamente, a primeira temporada foi assim, foi filmando o meu escritório. A segunda temporada, a gente melhorou, a gente já foi visitar a startup. Eu já fui na startup. Né? Então, eu já fui visitar a startup. Então, já foi uma melhora, né? E o MVP evoluiu. Evoluiu o MVP, teve gente que gostou, teve gente que não gostou, mas sim, é exatamente isso que eu faço. Hoje eu visito menos empresa, e aí o Anjo me deu essa oportunidade de poder voltar a visitar as startups, o ambiente, falar com os clientes, falar com o fornecedor, falar com o colaborador, pegar divergência, pegar situações que num pitch você não percebe, né? Porque o pitch, muita gente treina para fazer pitch e o investidor investe pelo pitch, às vezes, né? Então, às vezes o deck, um bom deck, o carisma do empreendedor, ele pode dar uma nuance falsa, né? Pode. O anjo investidor, ele é exatamente isso. Só que, claro, ele tem entretenimento no meio, né? A produção é muito boa. A produtora do nosso programa, ela foi Hebe Camargo a vida toda de ao vivo, sabe? Paulo Veronese é muito bom também, da Tabasco Filmes. Então, eles criam, claro, a parte de entretenimento e ficou muito bom. Deixaram o anjo que é feio, que só a peste, mais ou menos. Então, esses caras são bons. Deram um tapa, né? Deve ter computação gráfica, né? Foto, vídeo, né? Shop, essas coisas. E só respondendo a sua pergunta importante, muito importante e pertinente. É real. É real. Eu não sei quais são as empresas, eu vou saber no dia que eu vou visitar, eu não analiso antes, eu não gosto de ler nada antes, eu não gosto de dizer, vai acontecer isso, eu não gosto de decorar nada. A minha vida toda foi assim. É meio que improviso, mas é o jeito que eu gosto de fazer, porque eu me sinto mais à vontade, eu me sinto mais, eu sou mais autêntico, talvez, quando eu não fico me preparando, entende? Parece que eu estou aqui com o cérebro, com o olhinho piscando, buscando no diretório uma informação para passar. Então eu gosto muito de, sabe, mas passa autenticidade, você dá umas porradas quando precisa, dá pra ver, né, que você dá umas trucadas às vezes que... A única coisa que eu pedi pra eles na produção foi, cara, eu não quero ser aquele cara do tá demitido, né, eu não quero parecer o tá demitido. Arrogante. O todo poderoso, né, eu quero estar de igual para igual, eu não quero estar numa cadeira mais alta, eu quero estar de igual para igual, eu quero usar a roupa que eu uso no meu dia a dia. Então fiz algumas condições que deu certo, acho que ficou bom pro programa. Eu acho que a verdade vende, né? Acho que a autenticidade é o que fez o programa dar certo, né? E daí, quando eu vejo, né, eu acompanho muito esses reality shows de empreendedorismo e tudo mais, principalmente de fora, ele é um formato único, né? Porque eu penso, ele não é uma cópia do Shark Tank, ele não é uma cópia do The Profits, né, do Marcos Lemonis, né? Lemonis, que é muito bom. Ele é diferente, que é muito bom, todos são muito bons, mas o seu formato ele é diferente, né? Ele é quase uma mistura dos dois, né? Ele é uma mistura dos dois e o Marco Lemonis entra de sócio, na verdade. Eu entro investindo, né? Eu entro com uma parte muito pequena da empresa, né? O Marco Lemonis fica com uma participação maior e tem toda aquela, tem uma pegada emocional, né? É mais novela um pouco. É mais novela e tal. Mas que é muito bom, cara. É muito bom, é a cara da televisão aquilo. E o nosso não. O nosso, assim, a televisão fala. Porque esse ano aconteceu um negócio interessante, Léo. Esse ano deu mais audiência na TV do que no digital.
O primeiro ano foi o contrário, foi o digital e pouco TV. Sim, Esse ano eu deu mais acompanho na só pelo TV. YouTube. Né? Esse ano deu muito bom na TV, cara. O horário, nós batemos recorde por horário, assim, recorde dobrando a audiência por horário, sabe? Então, tanto é que eles querem mudar os horários, querem melhorar. E o Ancho efetivamente caiu num gosto mais popular, digamos, porque a Rede TV, para aquele horário, é um pouco mais popular, né? Nada contra, obviamente, Claro, claro. mas e aí que eu vejo que é o dono da farmácia, da padaria, do posto de gasolina, é o cara da economia tradicional, entendendo a nova economia, entendendo como esses negócios funcionam e querendo colocar uma camada de serviço dentro da sua atividade econômica, entendeu? É que Querendo você entrar sabe que nesse mundo às digital. vezes o pequeno empresário, eu vejo, né? Tem muita gente que fala assim, não, mas agora que a empresa X foi investida, o cara ficou rico, né? Tem muito disso, né? Do imaginário popular, né? Do empreendedor que recebeu investimento achando, né, que o dinheiro veio para o empreendedor e não para o negócio, né? É, Tem muita coisa, Léo, nesse mercado que ainda é folclore, né? Você sabe, sim, ainda tem muito fantasia, né, nesse negócio. Existe, tá? Todo mercado tem, né? Os fakes e tal, todo mercado tem. Mas a ideia é procurar desmistificar bem isso, mostrar a realidade, o dia a dia, o tamanho de cheque, né? Como é que se faz negócio, como é que se aporta o dinheiro. E a gente vai fazer a entre safra até abril, que é a próxima temporada. A gente vai filmar as empresas, né? Vai ter, enfim, vai criar outras coisas aí para poder ajudar cada vez mais as pessoas que gostam e assistem. uma curiosidade, esse negócio que você falou da TV aberta ter dado mais audiência agora nesse ano, você acha que foi pelo contexto do ano pandêmico, do comportamento das pessoas em casa, ou pelo conteúdo? Porque seu conteúdo é muito didático, né? Você explica de uma forma muito. Você explica conceito, né? Então parece para um empreendedor, né, que nem está buscando investimento, no mínimo o programa é uma aula, né, de empreendedorismo, né, de investimento em negócios, né? As duas coisas, né? A Rede TV também preparou muito o ambiente, ela falou muito sobre isso nos outros programas dos outros horários, né? Ela disse que eu ia ensinar ao cara a enfrentar a pandemia, né? Então, assim, ela gerou um imaginário também interessante e as pessoas gostaram do formato, né? Então foi por isso. Agora, a pandemia efetivamente levou as pessoas de volta para a TV, né? Levou as pessoas de volta para a TV. Sim. E claro que a TV não está só na TV aberta, está ligada no YouTube, na Netflix e outras coisas. Né? Mas a pandemia ajudou sim, Léo. E eu não sei como vai ser a terceira temporada, se a gente vai estar mais no YouTube ou mais na TV aberta. Legal. Na pandemia, João, você vê alguma mudança, teve alguma mudança ou ajuste na sua tese, olhando essa mudança toda de comportamento? Você viu boas oportunidades chegando, né, de ideias de negócios que se adequam muito a essa mudança que a gente vive atualmente, ou isso foi irrelevante? Como que foi esse período para você? Olha, a pandemia, assim, rápido, fazendo a história longa curta, em março foi muito difícil, nós tivemos que dar um trabalho de choque em todas as startups, chamar todos os empreendedores, falar com todos eles, atuar de perto em todos eles, com um manifesto claro do que eles precisavam fazer, tipo uma receita de bolo, devolver o prédio do aluguel, porque isso não vai até dezembro, no mínimo agosto você volta a operar, em dezembro talvez você tenha alguma coisa, e a gente estava certo, porque em agosto efetivamente muita gente voltou ao mercado operando. Por enquanto, seja claro com os seus colaboradores, tente reforçar o digital. E fizemos um manifesto em abril, todos eles já estavam efetivamente fazendo, se adaptaram. E se adaptaram muito rápido. Eu não tive nenhum empreendedor chorando, ó dia, ó noite, ó tristeza, tô perdido. Ninguém, cara, ninguém. Todo mundo partiu para fazer e se adaptar em casa e se organizar muito rápido. Então, a nossa Reduzir custo, aumentar o runway do dinheiro que tem, runway né? do dinheiro, de reduzir custo. Eu não quis falar esse termo técnico, mas obrigado por falar. É isso. Né? Começamos a fazer isso. E aí deu certo, deu super certo. E a gente não perdemos uma empresa só, porque ela já vinha muito mal antes da pandemia, então ela desistiu, vai. É tipo o cara desiste. Deu A pandemia struggle. é só a pandemia é só um argumento a mais, Potencializou o né? struggle, né? Ele já estava em Exato. struggle, só potencializou o struggle dele e a gente aceitou e deu write-off, que é A baixa. desistir da baixa e pronto, sem reclamar, sem cobrar multa, nada disso. E o que aconteceu? Em maio, os faturamentos. O que aconteceu de verdade no mercado, né? Muitas empresas correram para as startups para sobreviver. Eu preciso de uma empresa de logística, uma startup. Eu preciso de um software, não sei o quê, uma startup. A indústria precisa de um negócio para esteira, uma startup. O É isso hospital, aí. telemedicina, startup. Aí as startups bombaram. Tem startup nossa que triplicou, quadriplicou o faturamento na pandemia, porque soube aproveitar
e soube fazer, se adaptar primeiro e aproveitar a oportunidade para crescer, trabalhando everywhere, e não home office, everywhere. Sim, Né? sim. Everywhere. Teve empresa que disse assim, poxa, se instala dentro da minha. O cara mesmo na pandemia foi lá para dentro da empresa do cara. Né? Então, enfim, tiveram várias situações, são muitas empresas, né? A gente teve que ajudar. E meu trabalho foi confinado, né? Como é que é? Em quarentena, né? Quarentena. Em quarentena na praia, com a família, não podia vir para São Paulo, mas em maio eu furei a quarentena e vim para São Paulo. Em maio, não, cara, vou trabalhar, velho. Vou estar do lado dos caras, vou pegar na mão. Aí começamos a gravar. Aí você tá aqui, vamos gravar. Aí começamos a gravar em junho, né? E começamos a fazer coisa e aí foi, cara. E você é jovem, não é grupo de risco, então não tem problema. Exato, mas assim, com precaução, obviamente, respeitando, sim, né? E protegendo todo mundo, se me protegendo. Eu de verdade não peguei, minha família toda pegou, eu não peguei, não sei como é que isso é, como é que funciona isso, mas enfim, todos pegaram, menos eu. Ô João, e quando você está olhando, né, com esse seu olhar, com o seu olhar treinado, seu feeling, aí mais de uma década investindo, como é que você balanceia esse negócio de, quando chega um pitch, uma oportunidade para você, como você olha a equipe de cofundadores, o tamanho do mercado, o modelo de negócio, não é? Então, assim, que são vários ingredientes na receita de bolo, né? Onde que você coloca mais peso? Provavelmente no jockey que pilota o cavalo, que é o empreendedor? Assim, ó, a resposta é simples, é óbvio que nesse estágio de investimento que eu faço, é claro que o empreendedor é muito importante, né? Mas eu tenho muito um olhar de sensibilidade para empreendedor, né? Então no olho dele eu já sei muita coisa, eu já vejo muita coisa, e aí eu analiso outras coisas, tipo gratidão, humildade, são fatores que eu olho no empreendedor, além da capacidade dele de entregar aquilo. Né? Isso antes de olhar o negócio dele. Então, eu observo isso, o jeito que ele fala, o jeito que ele se comunica, o jeito que ele pede, o desespero. Porque isso vai ser o dia a dia, né? Esse é o meu dia a dia, o desespero pelo dinheiro. Então, eu aprendi a ter um pouco dessa energia, dessa química. Eu conheço muita gente, sabe, Léo? Então, no olhar eu já descubro tudo e tal, é muito rápido isso. É muito, dificilmente eu erro. E aí, depois disso, eu vou pro business do negócio. E no business, sem bullshitagem, né? No business é direto. Então, no business é o quê? Qual é seu churn? Qual é seu CAC? Qual é seu MRR, se for SaaS? Qual é o seu não sei o quê? Como é seu lifetime value? Eu olho o ponto, aí se o cara as métricas tradicionais, né? Métricas tradicionais, assim, mas se o cara não tem isso, o que eu olho? Problem Solution Fit primeiro, né? E qual é o rumo, e quanto tempo ele chega no Product Market Fit. Então, eu já tenho a minha mandala do Product Market Fit muito na cabeça. Então, minha mandala são 8 ciclos, né? Eu trabalho, meu PMF são 8 ciclos, não? Então eu tenho os 8 ciclos na cabeça. Então, quando eu olho um negócio, eu já sei onde está faltando. Aí eu foco a minha capacidade de analisar como ele vai resolver aquele problema, como ele pretende. Então, minhas perguntas são todas focadas, por exemplo, precificação. Eu vejo que está desencaixado, porque ele tem uma persona no mercado de luxo, por exemplo, um serviço de assinatura, mas a precificação está errada, porque não está vendendo. Eu já sei que aquilo é o problema da precificação. Então eu já chego para ele assim e digo, por que você está colocando R$40? Aí eu vejo o que ele vai dizer, entendeu? Então, são esses detalhes que eu aprendi a desenvolver, que é diferente dos meus colegas, né? Claro, além disso, obviamente, depois de eu analisar esses pontos, a gente vai ver se o valuation faz sentido, vai ver se ele entende qual o racional desse valuation. Inclusive, Léo, deixar disponível para todos os seus ouvintes aí, assinantes, e que está assistindo, eu tenho uma ferramenta gratuita de valuation. Né, de tanto me perguntarem como é que calcula valuation, meu contador não sabe fazer valuation. Eu digo, cara, eu fiz uma ferramenta automática, gratuita, que entrega o valuation para você. Chama gratuita, tá? Não cobra nada, não tem pegadinho. valuation.sme.com.br. Muito bom, vou deixar esse link já logo depois da... É gratuita, cara, você vai adorar. E no final, o cara diz assim, e aí, o valuation foi de autodeclaração, o valuation atendeu sua expectativa? Nós temos lá, sei lá, 4 mil valuations gerados em 2 meses, tem 85% a 90% de sim. Muito legal. E como eu fiz essa ferramenta? Baseado na minha experiência, no track record, baseado no método básico. Você montou seu algoritmo, depois programaram e você disponibilizou a ferramenta lá. Foi. Por exemplo, eu tenho fatores de riscos lá, tem lá perguntas, né? Tem vários fatores e também tem a autodeclaração de quanto você faturou no ano, quanto você quer de investimento. E aí sair fazendo essas perguntas, eu boto prioridades e boto múltiplos. No final das contas, os fatores são subjetivos, eu boto
de -1 a 1, e depois eu aplico o percentual, e ele bumba, e ele sai. Vou testar a ferramenta hoje com uma startup que eu Por sigo favor, no teste e WhatsApp. me dê um feedback no WhatsApp depois. Sem dúvida. Ô, João, e aí uma outra pergunta aqui. Hoje, existem alguns círculos que você é o anjo investidor e em outros círculos que você é o pai do Davi Braga? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Eu vou te explicar. Bom, eu tenho uma agência digital, que é uma agência barra consultoria, né? Então, trabalhando nessa transformação digital das companhias, essa multicanalidade. E tem um dos meus clientes, que é uma das maiores indústrias mundiais de material de papelaria, né? E daí, uma vez a gente estava pesquisando, alguns anos atrás, ferramenta de lista de material escolar, né? Daí eu caio num produto chamado Listed. Daí eu vou ver, puta, é um empreendedor super jovem, né, Davi Braga. Daí eu vou ver que é teu filho. Daí, recentemente, foi adquirido pela Scolari, não é? Né? Então, assim, como é que é essa história? Como é que é isso em família? Olha, veja, no começo, assim, levei muita porrada, né? Ele também, hater pra caramba, isso é mentira, isso é o pai, isso é marketing. É porque esse é o primeiro pensamento, né? Isso é Normal, né? PR. Hoje ele entende, antigamente ele não entendia, né? Mas enfim, conseguiu superar isso e, cara, ele mostrou resultado, eu não investi nele e foi lá e terminou fazendo aí esse negócio em 2018, sei lá, tem um tempinho que ele fez negócio com a Scolari, mas foi embora para os Estados Unidos em 2016, foi para o Shark Tank, porque eu não dei investimento para ele, ele foi lá e pediu. E, cara, o Davi ele vem se provando a cada etapa da vida dele, ele vem conseguindo conquistas importantes para aprofundar o conhecimento dele. Então, o Davi é uma máquina, cara. O moleque, pô, ele tem um conhecimento. Se você começa a chamar ele aqui para tua live, espero que você chame ele um dia, você vai ficar impressionado com a capacidade e a profundidade dele de resposta, de concatenar ideias. Né? Não é treinado, sabe? Isso não é tipo assim, claro que sucesso é treinável, né? Obviamente. Mas ele é autêntico demais. Ele conhece o assunto, sabe? Ele estuda o assunto, ele aprofunda nas coisas. E tanto é que ele tem um grupo, sei lá, de quantos mil moleques, alunos, que faz parte de uma mentoria dele, cara, e o índice NPS dele é 92. Né? Não, e se fosse PR, né, se fosse algum movimento de assessoria de empresa, já teria ficado lá para trás, né? Quer dizer, a autenticidade dele, né, e a capacidade dele está se provando, né? Exatamente. Mas eu acho essa história fantástica. E ele está se reinventando. Bom, a responder a sua pergunta, é claro que a gente quer, os filhos vão ser melhores que os pais, né? E eu quero muito que ele seja melhor que eu. Né? Os três são empreendedores. A minha filha Maria, né, ela recentemente, no meio da pandemia, disse: que pijama sensual ou pijama de Mickey, né? Ela disse: pô, isso não tem pijama descolado no mercado. Eles vão fazer uma marca de pijama. E fez, e tá no ar, e tá vendendo. Chama Cat You. Ela com 16 anos, cara. Tá no DNA. Só posso dizer isso. O meu mais velho, pô, também tem negócios, enfim. O anjo investidor, não sei se você percebeu, ele é diferente do investidor anjo. Então tem um momento que eu sou investidor anjo, que é a categoria, e tem um momento que eu sou um anjo investidor, que é o personagem, que é o cara que compartilha conteúdo e tal. O anjo investidor é a categoria. O investidor anjo é a categoria. O anjo investidor é o meu personagem que foi criado, me inverteu de propósito. Né? E o que eu faço hoje? Tem empresários pedem: João, me ensina a investir. Aí eu criei um momento, uma vez por mês, eu junto 30 empresários, passo 2 dias com eles ensinando a fazer investimento. Então eu passei a compartilhar um pouco mais desse track record, dessa experiência. Não, e assim, e vários conteúdos que você está criando, tipo em parceria com o Thiago Nigro, que é brilhante, e também foi mentor, né, de alguns episódios, né, do Anjo Investidor, né? Desde a primeira temporada. O Nigro eu conheço ele já há bastante tempo, até mesmo antes de todo o estouro dele e tal. É assim, o Nigro fala. E você participa muito do PrimoCast também, né? A gente tem um PrimoCast juntos, né? Eu fiz 2, 3 PrimoCast antes, e depois a gente fez um PrimoCast Startups, né? Um episódio só para startups, que eu participo em todos. Né? Que, puxa, a gente está tentando levar para mais e mais pessoas a informação sobre startups. Mas a ideia ali é o seguinte: o Nigro, o Primo, ele fala de ações, mercado de negócios, só que negócios, empresas listadas. Né? Sim. Em educação financeira com empresas listadas, em investimento. Eu faço a mesma coisa, só que empresas não listadas no começo, sim, que são as startups. Então eu ensinei ele a fazer isso e ele me ensinou a fazer o que ele faz. Então foi um casamento muito interessante de troca sem interesse, né, sem interesses financeiros, em troca de conhecimento. Mas como eu tenho, sei lá, centenas de amigos nesse sentido de troca, de
de apoio mútuo, né? Pô, você está precisando de um apoio nessa informação, eu estou nessa. Então, eu sou uma esponja de conteúdo, assim. Eu absorvo, você está falando, estou absorvendo. Então, é isso, cara. Eu adoro aprender e acho que é por isso que, se você perguntar, João, qual o segredo de chegar onde você chegou com 50 anos, que você conquistou nesses últimos 10 anos? É esponja. Esponja. É isso, e uma capacidade de saber priorizar, né, onde colocar energia, porque assim, eu imagino que são muitas frentes, muitas oportunidades, né, e aí o teu time também que ajuda a filtrar, né, Isso. agradecer aqui a Helena, que eu fiquei enchendo o saco dela pela tua vinda aí. Helena é o Pitbull, Helena é o Pitbull, tá? Só Helena. Mas ela foi super gentil comigo. E, ô João, assim, indo para a reta final aqui, que eu sei que você tem um tempo limitado, você vai ter um compromisso logo mais, que análise que você faz do cenário brasileiro, né, econômico, político? O que você acha que precisa ser feito de prioritário para a gente destravar e ser um terreno mais fértil para os empreendedores? Eu sempre digo, sempre dizia, né, que o governo, se não puder ajudar, atrapalhar, por favor, não faça, né? Eu sempre fui dessa linha de pensamento, tanto é que em 2016, na crise política, as startups cresceram, o empreendedorismo digital cresceu. Agora, na pandemia, o empreendedorismo digital cresceu, né? Então, a gente não está um pouco num mundo paralelo a tudo isso daí. Então, mas recentemente, em 2019, mais especificamente, eu venho trabalhando muito de forma enfática para a gente ter uma legislação específica para startups, né? Para o empreendedorismo digital. E conseguimos agora, depois de um ano, quase 2 anos, conseguimos aprovar anteontem, o marco legal das startups no Congresso, de uma lei que eu ajudei a construir lá atrás, em 2019, com um deputado chamado JHC, e depois essa lei entrou numa comissão especial, aí o deputado Vinícius Poit, de São Paulo, foi o relator, e, cara, e aí o governo também tinha feito uma consulta pública, fez outro projeto, ele a pensou, juntou e saiu um marco legal, com unanimidade, praticamente unanimidade, com 300 e tantos votos na Câmara, e claro, vai voltar também no Senado. Não é o melhor projeto, sabe, Léo? Não é o melhor projeto do mundo. É porque nunca ele é aprovado como é concebido originalmente, tem que fazer concessão, né? Tudo muita coisa que a gente queria que colocasse não foi, mas, cara, melhor ter, né, do que não ter. Então, eu acredito que com isso, muitos investidores vão passar a investir, porque dinheiro carimbado para investimento em startup não tem muito dinheiro no mercado, mas não carimbado para investimento em startup, a gente precisaria de 15 bilhões, né? Mas o número é grande hoje, já é grande hoje, precisa de muito mais. Então, acredito que com essa lei, tendo a categoria startups bem clara o que é, né, e tendo a categoria investidor bem claro o que é, a gente vai ter um 2021 incrível se ela for sancionada, se passar no Senado rapidamente e for sancionada pelo presidente, a gente vai ter essa lei em prática e aí a gente vai ter um ambiente melhor para negócios, a gente vai ter um sandbox governamental, a gente vai ter stock option que não era regulado, a gente vai ter várias coisas que não estavam, entendeu? Em legislação, a gente era suposição. A gente fazia contratos, por exemplo, e não sabia se esse contrato ia dar problema num juiz trabalhista, por exemplo. Né? Basicamente ter a regra do jogo bem definida agora, bem definida. Né? Que permita que as coisas aconteçam. Né? E acredite, isso vai facilitar o ambiente de negócio. Isso vai aparecer muito mais empresas, muito mais negócios, muito mais empresas. Que não é só para startup, né? Isso tudo ele vai inovação servir de referência como um todo. Né? Exato. Inovação como um todo. E quer saber, cara, a nova economia chegou de vez, né? Não tem. Eu digo, se o seu negócio não cabe no celular, você está fora. Então, assim, não tem uma empresa que não vai tentar, de alguma forma, fazer um spin-off, de alguma forma, fazer uma área de inovação. E na área de inovação não é fazer botar bolinho, puff, não. A inovação é muito mais que isso, né? Então, assim, chegou. Não, e a pandemia fez cair a ficha, principalmente nas empresas tradicionais, e daí eu falo, porque eu estou desse lado, né, dando essa consultoria para as empresas tradicionais, até de médio e grande porte, esse desespero, né, de digitalização, da transformação, não é transformação digital, é transformação da cultura, né, da mentalidade, né, de uma forma mais ágil, né, de testar, de inovar, né? Mas é muito difícil. Quantas empresas não fizeram 5 anos em 5 meses, né? Então... Exato, porque a água bateu na bunda, literalmente, né? E aí eles tiveram que correr e tiveram que gastar até mais, porque não se prepararam e correram atrás. E muitas startups efetivamente, as startups salvaram esse processo. Né, no sentido de prestar serviço, de estar operando digitalmente. Eu tenho 5 perguntas das dicas rápidas, né, que eu sempre faço todo episódio. Então eu queria perguntar primeiro, né, um hábito ou rotina que você tem que te ajuda no dia a dia? Acordar cedo pra caramba, 5 da manhã. 3 aplicativos, 3 apps que durmo cedo também, mas durmo cedo também. Que hora você dorme?
Eu durmo no máximo 10, 11, vai. Estourando. Então, tá bom, então você tem boas horas de sono aí. 3 apps que você mais usa. O que todo mundo usa é WhatsApp, WhatsApp, iFood. WhatsApp fazendo homenagem à galera do iFood, né? Para não dizer outra coisa. Deixa eu ver outro que eu uso lá. E o Outlook, a empresa usa o Outlook, né? Para a questão de mensageria, calendário. Mensageria e tal, calendário e tudo. Então, os Outlook, esses 3 são os que mais uso. E o Outlook por isso, não que eu gosto. Então, agora, eu podia dizer, não, os apps que eu mais uso é o Tracto, a RedTalk, falar de startup, né? Lógico. A HelloFan. Um livro que você recomenda? Você falou dele, olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. E aí? Fala, Davi, tudo bom? Tudo ótimo, falou de você, falou do Listit. Eu tava falando do Listit, cara, mas isso é uma outra história e em algum momento eu falo com você sobre isso. Que a gente cruzou com você pelo caminho antes de ser adquirido pela Escolar. E parabéns, viu? Tamo junto, valeu, abração. Falou, abraço, valeu. Apareceu. João, tá aí. Um livro que você recomenda? 01, Peter Thiel, bom demais. Bom demais. Receita Previsível, Aaron Ross, Principles, do Ray Dalio. Tem assim, podia falar vários que eu adoro. Smart Money, o Smart Money do João Kepler. Pô. Um autor famoso aí. Um podcast, filme ou série que você recomenda? O Primo Cast, cara, assim, não é porque eu tô lá, mas, cara, é muito, muito divertido. É muito divertido ouvir o Primo Cast. Então eu gosto de podcast divertido. E o Papo com o Anjo, que é o meu lá na Jovem Pan. E o seu, Léo. Muito bom. Obrigado. O Talks by Léo é muito bom também. Obrigado. Uma frase que te representa ou significa para você ou tem algum impacto para você? Tenho muitas, mas tem uma que eu adoro, que assim, só a prática é capaz de te mostrar como tudo funciona. Que é minha essa frase. Muito bom. Não, porque isso vai virar uma citação, eu tenho que saber quem é o autor da frase, né? Tá, legal, é minha. Não foi Marco Aurélio, Epiteto, Sócrates. Não. Eu tenho até camisas com isso e tal, eu adoro essa frase, porque não adianta o cara estudar 25 livros, ver 500 podcasts, se ele não praticar, não serve de nada. Eu estava falando com algumas pessoas ultimamente que falam assim, tem muita gente que é obeso intelectual, né? Então, na teoria sabe tudo, né? Todas as referências, né? Todas as técnicas, modelos de negócio, mas na hora de aplicar... O cara sabe nome de tudo, todos, sabe teoria pra caramba. É isso mesmo, cara. Leu tudo, mas, velho, não consegue aplica. Dar 2 passos. Tem alguns momentos que a ignorância ajuda, eu acho. A ignorância, se você sabe que o problema do burro é aquele que pensa que sabe, né? Então, se você sabe que e você vai aprender para desenvolver e para deixar de ser ignorante, tudo bem. O problema é você ser e não querer mudar, né? Aí é pá de cal, como diz o nordestino. Exato. João, eu queria agradecer a tua presença, assim, foi um bate-papo fantástico aí com muitos insiders aí do que tem por trás aí da tua forma de trabalhar, de pensar, do seu programa. Foi uma forma super consagradora de terminar a temporada, 21 episódios. Eu falei que o meu último episódio, né, o 20º, foi com o Demian Maia, que é um atleta do UFC que eu admiro muito, um dos mais condecorados, né, lutadores de MMA. E daí, na sequência, vem você, acho que é um contraste muito interessante para a gente fechar o ano. Então eu queria agradecer, queria te deixar a palavra final aí para o público. Antes de fechar, eu queria te convidar também para o Papo com o Anjo, eu queria que você fosse lá, quando eu voltar a gravar agora em janeiro, eu queria que você desse a honra de participar, vou te mandar no inbox isso depois. E mensagem final é dizer, cara, que a gente precisa efetivamente, nesse mundo de hoje, da nova economia, precisa olhar para onde está todo mundo olhando, cara, de verdade, enxergar e tentar enxergar o que ninguém está vendo. Não dá para você seguir manada mais, não dá para você fazer o que está todo mundo fazendo. Você tem que fazer algo diferente, diferencial. O americano tem um termo, qual o seu mode? What is the mode? Qual o seu mode? Então, descubra o seu mode. Antes, claro, o seu propósito, essas coisas todas, isso aí, eu entendendo que você já tem um autoconhecimento, já sabe o seu propósito, mas no mundo dos negócios, qual é o seu mode? Acho que essa é a mensagem final. Muito bom, João. Então, eu queria de novo agradecer pela sua gentileza, sua generosidade em dividir seu tempo com a gente. Queria agradecer o público aí que participou, aí batendo 300 aí simultâneos, e eu tenho certeza que nas próximas 24, 48 horas desse episódio salvo, muita gente vai assistir. A gente termina a temporada, a gente volta em meados de janeiro, já com vários upgrades no formato. João, obrigado, boa sequência aí no final de ano, e a gente se fala. Um abração. Feliz Natal, bom ano pra todo mundo. Valeu. Obrigado, tchau, tchau.